nós temos 4 etapas na nossa aula de hoje, ok? Comentei que o nosso tema é aprenda a calcular comprimento crítico da sarjeta e tenha precisão no seu projeto de drenagem. Mas o que é o comprimento crítico, né? Por que eu devo calcular, né? Determinar esse comprimento crítico, né? Depois dessas 2 perguntas que são fundamentais, aí a gente vai para como calcular, né? Então não adianta a gente aprender um como calcular sem saber aonde nós vamos usar isso. Por que nós devemos gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo em aprender isso daqui, né? Então, isso que nós vamos ver nessa sequência. E, por fim, onde que você vai dar sequência a esse conhecimento que você vai startar aqui nessa aula, tá? Então, fica com a gente aí que você vai entender todo esse processo até o final da aula. Então, vamos lá. O que é o comprimento crítico? Coloquei numa linguagem brutalmente didática o seguinte: é a determinação da extensão máxima de uma sarjeta para que a mesma se encontre cheia de água, tá? Então, quando nós temos uma sarjeta na rua, quando você passa de carro e vê a sarjeta lateral, quando estiver chovendo, você vai ver que vai se acumular água naquela sarjeta e vai ter um escoamento longitudinal, ok? Conforme você vai andando para jusante nessa sarjeta, a quantidade de água vai aumentando. Por quê? Porque a nossa área de contribuição também vai aumentando. E a nossa sarjeta não vai aumentando de tamanho, ela tem o mesmo tamanho do começo ao fim. Então, o que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho a minha sarjeta, né, que começa com uma lâmina d'água baixa, essa lâmina vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando para a mesma sarjeta, vai chegar um ponto que essa sarjeta não vai suportar mais aquela vazão e vai transbordar. E esse transbordamento da sarjeta gera alagamentos locais, que não é nada benéfico, né, para quem está passando de carro, para quem está andando naquela localização. Ok? Então, pessoal, precisamos determinar esse comprimento crítico da sarjeta, que é justamente esse comprimento onde a sarjeta começa a ficar cheia de água. É o momento onde ela já está quase transbordando. Então, tem que saber qual que é a extensão que eu teria na minha sarjeta para esse cenário acontecer. Qual cenário? Da sarjeta está cheia de água. Ok? Então, olha só 2 exemplos aqui, ó. Essa imagem aqui de cima tem uma sarjeta, tem um escoamento, né, que está acontecendo de montante aqui para jusante, ok. Mas eu ainda tenho, ó, uma altura livre da minha sarjeta aqui disponível, né? Tudo bem que já está pegando aqui um pouco fora da sarjeta, mas eu tenho aqui uma altura ainda limite, né? Que dependendo da prefeitura, ela aceita isso aqui ou não. Mas perceba que ela não está 100% cheia, né? Não está 100% cheia. Tem o escoamento, tenho, mas tem uma pequena folga aqui ainda para ser trabalhada, ok? Quando eu tenho ela 100% cheia, né? Ou seja, eu tenho ela com água basicamente no limite aqui da minha sarjeta. E é justamente esse cenário que eu vou encontrar quando eu calculo o comprimento crítico, que é a minha máxima extensão da sarjeta para que a mesma se encontre cheia de água. Ok? Então, aqui, pessoal, nós temos esse cenário aqui, né? Essa diferença aqui de sarjeta com água e sarjeta cheia, e a sarjeta cheia a gente vai determinar pelo comprimento crítico. Agora, por que é importante você calcular um comprimento crítico nos seus projetos aí de drenagem? Vou colocar alguns pontos para você refletir. Primeiro ponto, para a gente determinar a locação das nossas bocas coletoras. Como assim determinar a locação? Olha só, quando a sarjeta está cheia de água, é sinal que nós devemos posicionar uma boca coletora. Por quê? Porque aquela quantidade de água vai ser engolida pela boca coletora, vai ser transferida via ramal de ligação para a nossa rede de drenagem que está enterrada, tá? Então, imagina só, a sarjeta está enchendo de água, enchendo de água, enchendo de água. Quando ela está cheia de água, a gente retira essa água da superfície e joga para a rede enterrada. A partir daquele ponto, a sarjeta começa do zero de novo, né? Então, começa a acumular água a cada metro de extensão novamente. Então, isso você evita esse transbordamento da sarjeta e esses pontos de alagamento, ok? Então, quando a gente tem a sarjeta está ficando cheia de água, ou seja, a ponto de transbordar, a ponto de extravasar, é um local estratégico para você posicionar a sua boca coletora.
Logo, nós podemos dizer que o comprimento crítico vai delimitar o espaçamento entre as bocas coletoras. Percebe? Então, se eu estou calculando o comprimento que a sarjeta enche de água e vou pôr a boca coletora, eu estou calculando o espaçamento das minhas bocas coletoras. Tá? Obviamente, pessoal, tem alguns pontos chaves, né? Nós fizemos até uma aula também de boca coletora umas semanas atrás. E, olha, tem um trecho da rua que é a rua 10, depois ela sobe. Aqui vai boca coletora, independente. Né? Por quê? Porque é um ponto baixo. Se eu não colocar a boca coletora ali, vai alagar tudo, porque a água desce, depois ela não vai subir, né? É uma parte baixa ali, então vai acumular água lá embaixo. Então, esse ponto, independente da extensão do comprimento crítico e tal, ali vai ter boca coletora. Né? Tem um cruzamento. Antes do cruzamento, é posicionada uma boca coletora. Tá? Então, o posicionamento da boca coletora não se limita somente à extensão crítica da sarjeta. Tá? Existe o ponto baixo, vai ter boca coletora. Antes do cruzamento, vai ter boca coletora. Mas se eu tenho uma rua contínua, não tenho ponto baixo, e não tenho também o meu cruzamento, aí eu vou ter o espaçamento crítico dessa sarjeta. Tá? Então, nós temos aí essas definições. Agora, outro ponto, né? Quando a gente coloca a boca coletora no posicionamento correto, o que a gente está fazendo? Evitando alagamento na via. Eu estou evitando o alagamento. Tá? Então, se a sarjeta está começando a transbordar, coloquei a boca coletora no local certo, retirei essa água da sarjeta e direcionei para a minha rede de drenagem, evitei um possível alagamento pontual. Quando nós fazemos isso também, pessoal, a gente começa a ter mais clareza de como esse escoamento está se comportando no nosso sistema de drenagem. Quais são os pontos de gargalo, quais são os pontos ali críticos da nossa drenagem. E com essa clareza, a gente consegue ter mais assertividade no nosso projeto, né? Então, não vai ser qualquer um que vai chegar e vai falar, viu, essa boca coletora, tira daqui e põe ali. Não, mas peraí, tira daqui e põe ali por quê? Porque eu calculei o comprimento crítico. E se eu tirar ela daqui e colocar ali, vai transbordar a sarjeta. Ah, mas como é que sabe isso? Ó, assim, 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 assim. Tá? Economia. Ah, põe aqui umas 3 bocas de lobo aqui, mas precisa? Precisa colocar esse tanto de boca coletora? Não, estou calculando o comprimento crítico, a próxima boca coletora é daqui 15 metros só. 10 metros, então não precisa aqui. Vamos economizar. Segurança no seu projeto. Você ter clareza do que está fazendo, você não vai depender de sugestões alheias ali, né? Ah, põe aqui, põe ali. Não, você vai saber onde colocar. Você vai saber dimensionar. Isso vai trazer o quê para você? Autoridade no mercado, credibilidade no mercado. Tá? Quando você domina isso daqui e repassa isso para o seu superior da sua empresa ou para o seu cliente direto, você se posiciona como uma autoridade. Né? E aí, quando a pessoa vê que você domina isso, aí a conversa muda, né? Agora, se chega alguém e fala assim, põe a boca coletora aqui e ali e tal, você não, tá bom, vou pôr. Mas você não sabe discutir tecnicamente, não sabe se posicionar, como que vem um reconhecimento? Não vem, né? Não vem. O reconhecimento no mercado vem, né, através desse seu posicionamento. E para você se posicionar de forma assertiva, econômica e segura, você precisa dominar o que está fazendo. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Ok? Então, beleza. Então, passamos aqui o porquê calcular o comprimento crítico. Agora vamos para como calcular o comprimento crítico. E para você aprender alguma coisa nessa vida, nada melhor do que um exemplo. Né? Posso ficar falando a teoria da teoria da teoria, que obviamente é importante, mas posso te dar um exemplo prático, posso fazer melhor, né? Posso te dar um exemplo prático e dentro desse exemplo prático, colocar as pitadas necessárias de teoria. Ok? Então, essa é a nossa metodologia aqui. Por isso que a gente fala de linguagem brutalmente didática. Ou seja, dentro de um exemplo prático, ali eu vou abrindo alguns parênteses para colocar pitadas de teoria. Nada de mais e nada de menos. Né? O necessário para você entender. Tá? Colocar muita informação vai dar
o overflow de informação, né? Vai ter um monte de coisa na mão e não vai saber para onde andar. Colocar pouca informação, você não vai ter clareza também do porquê das coisas, né? Então, é uma quantidade aí na medida para a gente avançar com essa aula aqui, beleza? Então, vamos lá. Preparei aqui essa planilha. Essa planilha aqui, pessoal, nós temos aqui basicamente o seguinte esquema, né? Nós temos aqui do lado esquerdo um mapinha de fundo que eu retirei de um projeto de loteamento. Não perceba, tem os lotes aqui, tudo divididinho, né? Os lotes. Essa linha vermelha aqui seria o eixo central da minha rua. Essa linha azul seria a minha sarjeta da direita e essa linhazinha preta da esquerda, mas vamos avaliar só o da direita aqui, tá? O comprimento crítico L, que a gente tem que calcular na minha sarjeta para saber quando ela vai encher de água. E esse I1 e I2, né, é justamente essa largura aqui do implúvio, né, a largura da onde vai vir o nosso escoamento para a minha sarjeta. Ok? Por que eu tenho o I1 e o I2? O I1 é o escoamento que vem dos lotes, né? Começou a chover aqui, ó. Então a água vem do lote, do fundo, vem para a minha calçada e chega na sarjeta. Só que o eixo da minha rua é o ponto mais alto da minha rua. Então, quando chove aqui na parte central, parte da água vem para a sarjeta também azul. Ok? Então, por isso que eu tenho o I1 e o meu I2. Então, somando os dois aqui, eu tenho a largura total de implúvio. Beleza? Então, esse é o cenário aqui, ó. Então, vou ter uma sarjeta lateral na minha via, mas qual vai ser a extensão crítica dela para eu chegar aqui, ó, e colocar uma boca coletora? Né? Qual vai ser essa extensão? Isso aqui que a gente vai avaliar juntos aqui, que é justamente o nosso comprimento crítico, ok? Eu vou apagar aqui, ó, vou apagar algumas informações só para a gente preenchendo junto aqui. Beleza. Então vamos lá. Vou dar um pouco de zoom aqui para vocês verem melhor. E eu tenho aqui a equação, né, para a gente calcular esse comprimento crítico, que é 3,6 vezes 10 elevado a sexta, S vezes raio hidráulico elevado a 2/3, vezes I elevado a meio, N, C, I maiúsculo. Então, um monte de variável aqui, tá? E a gente vai por partes para você entender todo esse processo. Bom, primeira coisa, o L vai ser o comprimento crítico que eu quero calcular. Então, ele é a nossa resposta aqui da equação, ok? O H vai ser a altura da sarjeta. E aí nós temos um porém, né? Olha só, estamos trabalhando com essa sarjeta aqui, ok? E essa sarjeta aqui, ela tem uma altura aqui, ó, de 18 centímetros. Deixa eu dar um zoom nela. 18 centímetros. E uma largura de 50 centímetros, ok? Só que os 18 centímetros, ó, se eu for pegar aqui no limite dela, ó, já está pegando parte do pavimento da faixa de rolamento, tá vendo? Ó? Se eu pegar com água aqui, ó, daqui para a direita, ó, pega parte da faixa de rolamento, certo? Então, o que eu tenho útil mesmo na minha sarjeta, sem ter essa extravasão para a faixa de rolamento, seria 12,5 centímetros, ó, que é essa altura daqui, do final da sarjeta, até o ponto mais baixo da sarjeta, 12,5 centímetros, e não 18, né? Poderia utilizar 18, já contando aqui com um evento mais crítico, passando pela faixa de rolamento? Sim, algumas prefeituras até aprovam dessa forma. Mas se a gente for avaliar só dentro da sarjeta, seria os 12,5. Ok? De altura. E a largura 50 centímetros. Então aqui, logo de cara, eu vou inserir essas duas informações. Altura 0,125, que aqui está em metros, né? E largura 0,50. Beleza? Então tá. Próximo ponto aqui, pessoal. Então aqui eu tenho, ó, comprimento, que a gente já viu.
altura da sarjeta, largura, beleza? Próximo, ó, seção de vazão. Qual que é a área aqui, ó, transversal da minha sarjeta? Vamos ver aqui. A minha sarjeta, ela tem um formato que quase que um triângulo aqui, ó, né? Quase que um triângulo aqui, ok? Simplificando essa figura como um triângulo mesmo, né? Vou fazer até um... Deixa eu ver se eu faço um desenho aqui para vocês, ó. Ó, então pegando mais ou menos isso daqui, ó. Ó, teria esse triângulo aqui, tá vendo? E esse triângulo aqui, pessoal, ele tá deitadinho, né? Mas se eu colocar ele de pé, o que que acontece? Eu vou ter o seguinte, vou ter uma base e vou ter uma altura, certo? Uma base e uma altura. Qual que é o cálculo da área de triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? Então, para eu achar a minha área disponível da minha sarjeta, eu vou fazer exatamente isso, ó. Vou calcular aqui, ó, base, que é ponto 125, vezes a altura, que é meio, dividido por 2. E eu chego na minha seção de vazão de 0,03 metros quadrados. Ok? Então, é a área disponível que eu tenho na minha sarjeta, para encher ela de água aqui. Então, fiz base vezes a altura dividido por 2. Beleza. Próximo ponto, perímetro hidráulico. Perímetro hidráulico. Como que nós vamos calcular esse perímetro hidráulico? Então, olha só. Vou fazer um outro desenho aqui. O perímetro hidráulico vai ser isso aqui, ó. Ih, pera aí que eu baguncei o negócio aqui. Vamos de novo. O perímetro hidráulico vai ser isso daqui, ó. Daqui para cá e daqui mais ou menos até aqui, ó, que vai dar os 12,5 lá, né, de altura. Então, isso aqui é o nosso perímetro hidráulico. Ok? O perímetro que vai estar em contato com a água. Essa lateral do perímetro aqui, ó, tá? Essa altura, eu já sei que é 12,5. Ok? Sei que é 12,5. Agora, essa diagonal, eu não sei, né? Não sei quanto que é. Por isso que aqui na nossa célula, nós colocamos aqui, ó, essa equação aqui, né? Que é justamente fazendo o cálculo da hipotenusa aqui lateral, né? Então, vai ser basicamente aqui o nosso cateto adjacente ao quadrado, cateto oposto ao quadrado, ambos dentro da raiz. Certo? Então, só relembrando aqui, pessoal, deixa eu ver se eu pego um marcadorzinho aqui, ó, só para explicar essa etapa para quem não lembra, né? Vou pegar uma página em branco aqui. Então, vamos lá. Eu teria esse cenário aqui, né? Beleza? Então, aqui eu tenho que é ponto 125, que é a altura da minha sarjeta, e aqui eu tenho uma hipotenusa que eu não sei quanto é. Mas aqui eu sei também, né, nesse sentido, que eu tenho meio, ou seja, 50 centímetros. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui h como hipotenusa ao quadrado, é igual aqui o meu cateto adjacente ao quadrado, vezes cateto oposto ao quadrado. Então, meu h ao quadrado vai ser igual a 0,125 ao quadrado, vezes 0,50 ao quadrado. O meu h vai ser a raiz, né, desses mesmos valores aqui em cima, e o meu h vai ser 0,64 metros, tá? Como foi calculado aqui. Na verdade, aqui, né, não é exatamente 0,64, né? Porque ele está somando ali ainda com essa altura aqui, né? Ok? Então, estou calculando a hipotenusa. Então, a hipotenusa mais esse valorzinho aqui daria 0,64.
ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Justamente isso. Estou pegando a minha altura, que é 0,125, e somando com esse cálculo aqui, né? Ambos daria 0,64 metro. Tá? Então, esse perímetro aqui, ó, total, dá 0,64 metros. Beleza. Depois eu vou calcular o meu raio hidráulico. Meu raio hidráulico vai ser área dividido pelo perímetro. Ponto. Tá? Sem muita complicação. Certo? Então, 0,048 metro. Beleza. E agora? O meu coeficiente de runoff. Se eu for pegar aqui um loteamento, vai variar de 0,7, 0,8, 0,85. Vou colocar aqui 0,8. Meu coeficiente de runoff. Lembrando que o coeficiente de runoff, né, ele depende ali basicamente da do uso, né, da nossa área. Então, se é uma área mais urbanizada, vai ser mais próximo de 1, uma área mais rural vai ser mais próximo de 0. E ele é a relação do que escoou pelo que choveu na nossa bacia. Então, via de regra, vai ser algo em torno de 0,8, 0,85, 0,9, por aí. Ok? Aqui para loteamento, tá? Agora, intensidade de chuva. A intensidade de chuva, pessoal, vai ser ali relacionado à região que nós estamos trabalhando. Então, existem várias formas aí de calcular a intensidade de chuva, via plúvio, via GAN, via equação de chuva já montada, né? Então, aqui a gente não vai gastar muito tempo aqui, porque a gente já tem várias aulas aqui no canal também mostrando exemplos, né? Utilizando plúvio, utilizando GAN, né? Então, vamos trabalhar com uma intensidade de chuva para esse projeto, por exemplo, de 120 milímetros por hora. Tá? Nossa chuva de projeto, 120 milímetros por hora. Então, aqui a gente teria que pegar uma equação de chuva da região, né? E determinar a nossa intensidade, que a gente já está adotando como 120. Tá? Beleza. Agora sim, nós temos a largura do implúvio. O que é a largura do implúvio? Seria o meu I1 mais o meu I2. Ok? Vamos pensar o seguinte. O meu I2, sendo aqui metade de uma rua, aqui uns 3 metros, aqui o meu I2. Tá? Então, eu teria aqui uns 3 metros. Mas o meu I1, ele é composto pelo meu lote e também pela calçada. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 1,5 de calçada, mais o meu lote de 25 de fundo. Ok? Então, estou pegando e somando aqui o meu I1 mais o meu I2, toda essa distância aqui, ó. Que daria algo em torno de 29,5, 29,50. Essa é a largura do meu implúvio. Declividade longitudinal. Aí eu teria que pegar na topografia, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui para calcular essa declividade. Tá? Vamos imaginar que a declividade aqui é 1,5% da minha sarjeta. Ok? Então, cada projeto vai ter uma declividade porque vai ser a topografia ou a terraplenagem do seu projeto, né? Então, basicamente, seria aqui o desnível dessa cota menos essa cota, ok? Dividido pelo comprimento que nós temos aqui. Então, declividade de 0,015, que dá 1,5%. E a rugosidade da nossa sarjeta também não vai mudar muito disso aqui, ó. 0,015, 0,016, né? Não muda muito disso. Então, vou colocar ela aqui. Feito isso, pessoal, eu tenho, então, o meu comprimento crítico, que eu posso até arredondá-lo aqui para 43 metros. Ou seja, se eu tenho o início da minha sarjeta aqui, ou eu tenho uma boca coletora, né, que está já coletando daqui para a montante, o início dela até o final, até eu colocar uma outra boca coletora, até eu saber que a minha sarjeta está cheia de água, é uma distância de 43 metros. Tá? Então, andou 43 metros, tem que colocar uma boca coletora. Ok? Se eu for pegar os lotes aqui, por exemplo, ó, vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contar aqui que é 7, né? Então, teria o seguinte, ó. 7 vezes 5 de largura, 35. Então, daria para ir com essa sarjeta mais uns 2 lotes aqui, ó. Né? E aí colocar a boca coletora. Ou andar pelo menos mais um lotezinho aqui, né?
para dar aqui uns 40 metros e colocar a boca coletora. Tá? Contando que tem 5 metros de largura aqui o lote, né? Então, pessoal, o meu comprimento crítico de 43 metros, né? Onde a minha sarjeta estaria cheia de água depois dessa distância. Certo? Alguns pontos adicionais, né? Onde se aprofundar nesse conhecimento? Primeira recomendação aqui, pessoal, é o livro do Jabor, né? Colega meu aí também, de jornada e de drenagem, né? Então, esse livro aqui, ó, do Jabor, ele tem aqui na página 165 algumas considerações de comprimento crítico também, né? Tá bem nessa página aqui, começa aqui, tá? Então, fica uma recomendação aí para vocês. Esse livro aqui, que inclusive ele me presenteou aqui com autógrafo, né? Esse daqui já acabou, tá? Mas tá para sair a segunda edição aí em meados de abril desse ano. Então, esse daqui já acabou, mas vai sair a nova versão, tá? Então, fica essa recomendação, que é muito bom. Outra recomendação, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para você fazer a sua inscrição gratuita para o minicurso de Drenagem Urbana 2.0, que vai começar dia 3 de fevereiro. E lá a gente vai dar mais profundidade também para esse tema, né? Não só de comprimento crítico, dimensionamento de sarjeta, boca coletora e também macro drenagem. Então, fica esse convite especial para vocês, tá? E nós temos também dentro da nossa plataforma, que se chama Sobre as Águas, para quem não conhece, é essa plataforma aqui. E dentro dela a gente tem uma porrada de treinamentos, de cursos, de planilhas de cálculo, como essa daí que eu mostrei para vocês, tem 83 planilhas, tá? Então, muita coisa aqui para você se aprofundar aqui dentro dela. Treinamento de drenagem urbana, microdrenagem, civil 3D, swing, macrodrenagem, macro, dissipação, detenção, drenagem sustentável, por aí vai. Então, essa é uma plataforma aqui para quem quer realmente se tornar uma referência nessa área de drenagem, ok? Então, recapitulando aqui, pessoal, nós temos, né, basicamente, o que é um comprimento crítico da sarjeta, que a gente viu que é o comprimento que a sarjeta fica cheia de água. Por que calcular? Para evitar alagamentos, para a gente posicionar corretamente nossa boca coletora, para a gente se posicionar como referência nessa área. Como calcular o comprimento? Vimos o passo a passo dentro dessa planilha. Onde se aprofundar, mostrei 3 caminhos aí para vocês se aperfeiçoarem nessa área, para que vocês possam estar cada vez mais próximos aí desse tão sonhado reconhecimento nessa área da drenagem. Beleza? Pessoal, então não se esqueça, tá? Um convite mais que especial, porque tem data marcada, mini curso de drenagem urbana, link na descrição, faça aí sua inscrição gratuita e participe com a gente, começa dia 3 de fevereiro, ok? E você aí que não deixou o seu like, ainda deixa o seu like nesse vídeo, beleza? Compartilhe aqui esse vídeo com outros colegas aí na área também e se inscreva nesse canal para você estar por dentro de todas as novidades. Beleza? Então vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Espero que tenha somado aqui na visão de vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.